Muito boa noite a todos, são 21 horas aqui em Muzambinho, hoje dia 1º de fevereiro, já estamos no segundo mês do ano e nós vamos iniciando mais uma edição do projeto Evangelho Além das Quatro Paredes. E hoje nós vamos estar tratando sobre o dia do Senhor, na visão do apóstolo Pedro, da segunda carta de Pedro, tá? A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, vamos falar um pouquinho sobre o tempo de Deus e também sobre essa visão da vinda do Senhor na visão de Pedro, né? Então é um assunto muito interessante, muito importante para todos nós, cristãos que professamos a fé e aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Então é um tema muito interessante, eu quero que você esteja conosco aí até as 22 horas, que o projeto Evangelho Além das Quatro Paredes, ele é de segunda a sexta, das 21 às 22 horas, tá? E a nossa missão é evangelizar, é semear, é pregar o Evangelho fora da igreja, fora das quatro paredes da igreja. Por isso o tema Evangelho Além das Quatro Paredes, projeto Evangelho Além das Quatro Paredes. A missão do projeto é levar o Evangelho, a palavra de Deus às pessoas, cumprindo com o ID de Marcos 16:15, né, que diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem creu e foi batizado será salvo, porém quem não creu será condenado. Em consonância com Romanos 10, versículo 17, que diz que, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E o pessoal já está entrando aí, a Alessandra, minha esposa, já está aí na cidade de Gaspé, e o pessoal começando a participar com a gente aí do nosso projeto. Tá, uma boa noite a todos vocês, uma semana abençoada a todos vocês. Está aí o nosso amigo Emanuel de Brito, lá na cidade de Cabo Verde. Todo o pessoal da cidade de Cabo Verde aí participa, assiste as lives. Tá mandando boa noite para o Emanuel também, para ele, para sua mãe. A Márcia Sudário, lá da cidade de Caconde, né, Márcia? A Márcia foi minha aluna, né? A Márcia Sudário e também a Rosa Maria já estão aí ligados na nossa live. Então vamos voltar no projeto. O projeto ele não tem compromisso com denominações, tá? Embora eu faça parte de uma denominação, faço questão de fazer parte da denominação, tá? O cristão tem que ter igreja, né, gente? Tem que ter uma igreja para ele ir, né? Um pastor para ele obedecer, norma para ele seguir. A igreja serve para isso, para colocar a gente mais ou menos na linha, mais ou menos na norma. A igreja tem estatuto, a igreja tem um conselho. Então é muito importante fazer parte de uma comunidade religiosa. Igreja, no meu ponto de vista, era uma comunidade religiosa. A igreja em si, para mim, é o templo, a casa de oração, e nós somos essa comunidade religiosa. Nós não temos compromisso com denominações, temos compromisso com o Evangelho. Não temos compromissos políticos, tá? E nem financeiros. Aqui não tem esse negócio de política para lá nem para cá, não. Nem aqui ninguém está para aparecer, nem para ser melhor do que os outros. Simplesmente para pregar a palavra do Senhor aí, de forma sincera, clara, a fim de que as pessoas conheçam melhor o Evangelho e vão para a igreja que ele quiser ir. Nosso compromisso é somente com o Evangelho bíblico, arraigado nas doutrinas bíblicas e na palavra de Deus. Um abraço forte para o meu amigo Luizinho, lá na cidade de Guaranésia, doutor Luizinho, né, Luizinho? Gente boa demais. E a professora Maria Célia, Deus abençoe vocês aí, está sempre participando com a gente. Obrigado pela participação. Luizinho é um grande amigo. E o Luizinho também foi meu aluno, né, Luizinho? Luizinho foi meu aluno no curso de meio ambiente. Então, o Evangelho bíblico arraigado na palavra de Deus. A palavra de Deus, eu estava falando hoje com uma senhora lá em Cabo Verde, a palavra de Deus é uma coisa muito maravilhosa. Ela tem poder em si própria. Em si própria. A palavra de Deus, ela é o verbo vivo, ela é o logos. E tudo que um homem tenta fazer, ele não consegue, a palavra do Senhor consegue. Ela é a espada do Espírito, ela penetra lá na divisão das células do nosso corpo. Ela vai lá no psíquico. Ela vai nas redes neurais, no cognitivo, no coração do homem, no sentimento do homem. E ela muda o homem. Ela salva o homem, ela liberta o homem,
e ela muda. Essa é a palavra de Deus. A minha amiga Lua já chegou aqui, ó, para fazer a live junto comigo. Todos os dias ela tá aqui, né, Lua? Ela é minha companheira de live. Todos os dias ela tá aqui. Tem dia que ela tá meio rebelde, mas hoje ela tá boazinha. Então, pessoal, e eu peço a sua ajuda aí, você que assiste a gente aí através do Facebook, da live, ajude a gente a divulgar o projeto Evangelho aí das Quatro Paredes. Fala com um amigo, com um irmão, com um primo, convida ele para assistir junto, tá? E se você perder alguma das mensagens, um dia da semana, pode ir lá no meu YouTube, que é Ivaldir Chagas Donizete, Ivaldir Donizete Chagas, que tem todas as mensagens lá por data, por título, certinho. Você pode estar revendo aí as mensagens, tá? E é aqui no YouTube também. No YouTube não, no Facebook. Tá legal? Daqui um pouquinho nós temos a oração pela família e hoje nós vamos estar tratando sobre o dia do Senhor. É muito importante nós estarmos entendendo isso. Eu vou estar tratando de uma carta, uma epístola universal, a segunda epístola universal de Pedro, do apóstolo Pedro, que eu vou deixar para falar isso no meio da mensagem, tá legal? Nossos apoiadores aqui é a Muzambinho Crédito Cabo Verde, lá na cidade de Cabo Verde, onde eu trabalho lá, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Fica ali na Avenida Luiz Ornelas de Podestá, 93, no centro. Nós trabalhamos com empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, funcionários públicos estaduais e federais, policiais civis e militares. Fazemos um empréstimo novo aí na margem nova, já do salário novo de R$ 1.100. Os juros dos empréstimos consignados são os menores juros do mercado. Os bancos aí normal tendem a falar que não, mas são os menores, sim. Isso por regra e por lei do Copom, certo? Do Conselho de Política Econômica do Brasil e também do Banco Central. Os juros são de 1,8%, tabelado, viu, pessoal? Agora o refinanciamento a gente consegue abaixar até a 1,15%, mas o empréstimo novo ele é de 1,8%. Ele pode ser formalizado em 36, 48, 60, 72 e 84 meses. Você pode estar emprestando de 600 até 15 mil reais. Trabalhamos também com cartão de crédito para aposentados e pensionistas do INSS, funcionários estaduais, federais, policiais civis e militares, servidores do Tribunal de Justiça. Você pode usar 5% da sua margem para fazer um cartão de crédito e sacar dinheiro nesse cartão de crédito e usar para compras também, tá? E você pode formalizar à distância, ou seja, você entra em contato comigo pelo telefone Zap 991215966. A gente pega os seus dados, documentos, formaliza e manda para você o link e você formaliza aí na sua casa, sem precisar sair de casa, sem precisar deslocar, né? Não precisa nada disso mais. Hoje é tudo via digital. Tá, Muzambinho Crédito em Cabo Verde, eu tenho um ano lá, 1 ano e 1 mês. Nós estamos em Muzambinho já há 20 anos no ramo de empréstimo consignado. Além do empréstimo consignado, fazemos financiamento de carros, motos e caminhões, refinanciamento de carro, motos e caminhões também. A Eliana Chagas já entrou, está assistindo a gente, e a Williane Weiner, Williane, é Weiner, né? Com W, tem um acentinho, é Weiner, assistindo a gente. Obrigado pela participação. Temos também a Muzambinho Crédito aqui em Muzambinho, aqui na rua Carlos Prado 92, no centro, bem próximo à Casa Pernambucana, que é aqui na esquina, tá? E o supermercado Gonçalves. Você desce, a minha filha Jesus te atende aqui, está trabalhando em horário reduzido, devido à pandemia, das 8h30 às 14 horas. Todo o serviço para você também aqui. E lá em Cabo Verde, pessoal, eu trabalho também com eletrônicos para celulares e para computadores. Lá tem um mouse, pendrive, teclado, bastante coisa lá. A loja lá é bem grande, tá certo? Então fica aí, aqui o telefone da Muzambinho Crédito em Muzambinho é o 99248-2261. Em Cabo Verde, 99121-5966. Estou lá atendendo você e a sua família lá na cidade de Cabo Verde. Junto comigo também tem a Moda e Estilo, a lojinha da Jerusa, minha filha, que fica do lado de lá. Nós estamos aqui de um lado, fica do lado de lá, na rua Capitão Laudar Mariano, 543A, no centro de Muzambinho, em frente à lanchonete Faloá, próximo ao Varejão Dias, ao Mercado Dias.
bem pertinho ali do mercado do João e da Juliana. E lá tem tudo para você, uma lojinha de preços acessíveis, com peças de qualidade, novidades toda semana, além de tudo o melhor atendimento da cidade. Lá tem moda feminina, cropped de vestido, blusinha, t-shirts e muito mais. Você está precisando daquela blusinha e tal, parcela o pagamento para você, aceita cartão, só entrar em contato com a Jerusa, através do zap, telefone zap 99736-7187, tá legal? Temos o centro de treinamento Eric Deep, que fica ali no Rancho Billy, 1,5 km aqui da cidade, que trabalha com doma, adestramento, correção de doma e treina animais aí para a prova de 3 tambores, aquelas provas que tem nos rodeios, né? De correr ali nos 3 tambores. Oferece o melhor e mais completo serviço com equinos e muares. Lá tem tudo o que o seu animal precisa, tá? Baia coletiva, baia, pasto, cocheira, ração, feno, casqueamento, todo o trabalho lá, adestramento e tudo mais. Garantimos o nosso trabalho. Para maiores informações, você entra em contato com o Eric pelo WhatsApp 992069253, Centro de Treinamento Eric Deep. Tá legal? Junto com a gente também, aqui, temos uma profissional extremamente qualificada, muito tempo de formada, que estuda muito informada e muito bem conceituada, que é a Alessandra Bueno Serafim, que trabalha aí que é fisioterapeuta, tá? Que trabalha aí bastante tempo na área de geriatria, fisioterapia geriátrica, aquela fisioterapia que tem um cuidado mais especial com pessoas de mais idade, pessoas acamadas, né? Pessoas com movimentos limitados. Então a Alessandra trabalha bastante tempo nessa área aí, há bastante tempo. Também na área de ortopedia, traumatologia, laser terapia, cardiorrespiratória e bandagem funcional. Tá precisando de fazer uma fisioterapia aí, o teu ortopedista indicou, só falar com a Alessandra, tá? Através do fone zap 991982691. Aproveita que a avaliação é grátis, tá? Marca o zap aí 991982691. Tá legal? E temos também a Calhas Brasil, serviço de calhas em geral, reparos, rufos, pingadeiras e condutores. Faça o seu orçamento sem compromisso, qualidade e agilidade em Muzambinho, em outras cidades, zona rural, parcela no cartão, serviço garantido, profissional competente, é o Jefferson do Calhas Brasil. E o telefone dele é o 991221543, aceita cartão também. Tá dado o recado? Nós vamos orar pela família, quero você orando comigo. Um abraço aí para Marlene Silva assistindo a gente também, Marlene. Muito obrigado. Nós temos uma preocupação muito grande com a família, porque eu e Valdir entendo que a família é uma continuação da igreja e a igreja uma continuação da nossa família. E vice-versa. E nós temos visto aí como anda as famílias hoje em dia, né? Os problemas que nossas famílias têm enfrentado. E isso é meio generalizado, né? Parece que não tem família, que não tem problema. Parece que os problemas têm se aumentado. O divórcio tem aumentado, as brigas têm se aumentado, e a família tem se distanciado, né? Distanciado mesmo. E isso não é bom. Se nós formos seguir o modelo bíblico aqui, o modelo da família patriarcal, a família ela é uma coluna, né? Onde a gente acha depois de Deus a nossa família. Eles falam que é Deus no céu e dinheiro na terra. Não, é Deus no céu, Jesus no céu, o Espírito Santo em nós e a nossa família. Porque na hora que a coisa fica feia para o nosso lado, nós corremos atrás da família. Às vezes nós esnobamos, nós abandonamos, mas quando o bicho pega, nós vamos atrás da família. Não é verdade? É atrás da família que a gente vai. Por mais ruim que eu seja, eu vou atrás da minha família. Porque a família é família sagrada. A família é sagrada. A família é uma bênção de Deus. Os meus filhos são a bênção de Deus. Os meus irmãos são a bênção de Deus. A minha mãe, os meus pais são a bênção de Deus.
E a Bíblia fala que os filhos são a herança, a nossa herança, a herança do Senhor. Então nós temos que zelar pela família. Então, sempre eu falo aqui num tom de chamar a atenção, mas não é nada disso, é num tom de nós termos consciência sobre as nossas famílias. Porque às vezes o mal está moendo a nossa família, nós estamos enxergando e não fazemos nada. Queremos ser bonzinhos, não adianta nada eu ser bonzinho e ver toda a minha família para o inferno. Não adianta nada eu ser bonzinho e ver a minha família caminhando para o caminho das drogas, para o caminho da traição, para o caminho da prostituição, para o caminho do alcoolismo, para o caminho da perdição. E nós, conhecedores da verdade, da palavra do Senhor, temos uma responsabilidade muito grande sobre a nossa família. Principalmente sobre esposa e filhos, e depois os demais. Usar a autoridade na hora de falar, sim, mas usar a autoridade de Deus, da palavra de Deus, para falar com a família e para unir essa família. Unir a família em Cristo, a família precisa estar unida em Cristo. E principalmente na igreja. Principalmente indo à igreja, ouvindo a palavra do Senhor. Porque nós às vezes não obedecemos ao homem, ao pai, à mãe, ao irmão, mas nós obedecemos a palavra de Deus. Nós somos relientos um para com os outros, mas quando Deus está falando pela sua palavra, nós obedecemos, abaixamos a cabeça, o tupete, ficamos bem humildezinhos. Nós tememos a Deus, nós não tememos as pessoas da nossa família. Então a preocupação com a família é essa. Então nós vamos orar, eu quero que você ore comigo de forma simples e humilde, tá? Não precisa orar bonito, não é por muito falar, né? Nosso Deus não é surdo. Nosso Deus ouve as nossas orações, Ele sabe que cada um de nós precisamos, Ele sabe o que está acontecendo aí na tua família, na minha família, sabe tudo que nós precisamos. Mas mesmo assim nós vamos orar pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo permissão para chegar à presença de Deus e interceder pelos nossos familiares, os meus e os seus, toda a nossa família de sangue, a nossa família genealógica e a nossa família em Cristo, a nossa igreja, as igrejas. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estou aqui na tua presença, juntamente com os meus amigos, meus irmãos internautas, através desse meio, Senhor, essa live, primeiramente pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos pecados que eu possa ter cometido, Senhor, por atos, palavra ou pensamento durante esse dia 1º de fevereiro. Senhor, peço permissão para chegar à tua presença, para ajoelhar-me aos seus pés, me curvar-me diante de ti, Senhor, conhecendo a tua soberana vontade, conhecendo o teu poder e a tua graça. E nesse momento, Senhor, orar pelas nossas famílias, pela minha família, pela minha mãe, pelos meus irmãos, irmãs, pelas minhas filhas, por todos nós, pela minha família materna, pela família paterna, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos, todos nós, Senhor, genros. Pai bendito, que o Senhor venha trabalhar no coração dos nossos familiares e nós possamos se juntar diante de Ti, que o Senhor seja o centro dessa família, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar nos nossos corações, venha tirar todo o mal, toda a ira, todo o ódio, toda a dor, toda a enfermidade, toda a mácula, tudo aquilo, Senhor, que não agrade a Ti. E venha, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, salvar cada um dos nossos familiares, meu Deus. Pela Sua palavra, mostrando, Senhor, que só o Senhor é Deus, Senhor e Salvador do universo. Venha, Senhor, repreender o mal, a enfermidade, a doença, os vícios. Vem tirar, Senhor, a língua dobre, a maledicência, Senhor, a derrota, mas vem colocar a vitória e a vida em nossos corações. Assim, meu Deus, eu oro a Ti e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos para a Bíblia? Vamos lá para o finzinho da Bíblia, carta epístola. Vou fazer um prefácio aqui primeiro, depois já entro na leitura. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 8 em diante. Essa carta ela foi escrita na cidade de Roma, tá? Essa segunda epístola ela é uma epístola universal, ou seja, foi escrita para todos os judeus cristãos, as igrejas da Ásia Menor e todas as igrejas. Ela não foi direcionada
a uma igreja especial, uma epístola universal. Provavelmente, nessa segunda carta aqui, Pedro força mesmo o retorno de Jesus Cristo, ou seja, a volta do Senhor Jesus. Por isso que eu intitulei a mensagem como o Dia do Senhor. E essa carta, provavelmente, ela foi escrita no ano 66 agora da nossa era. E pouco depois de Pedro ter escrito essa epístola universal, ele foi morto. E você sabe bem que Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Foi crucificado de cabeça para baixo. Então, o propósito dessa carta, da segunda epístola, é de advertir os cristãos contra os falsos mestres, que já existia lá nos dias de Pedro, nos dias de Jesus. Tá? E hoje está existindo muito ainda, hein? Tem falso mestre, falso pastor, falso cristão, falso evangelho. A gente escuta cada coisa aí que até assombra, dá até medo na gente. Falso evangelho. Eu abri um parênteses aqui, vou contar aqui, um minuto só. Um tempo desse eu fui convidado aí na igreja por uma pessoa, amiga da família. Eu não posso falar o nome da igreja. E eu cheguei lá, de Bíblia na mão, tal. Para honrar aquela pessoa, fui. Ali eles começaram a falar, mas não leu a Bíblia, não orou. Pediu dinheiro para umas 6, 7, 8 campanhas diferentes. Estava dando 1 hora de culto, não tinha tido uma oração ainda. Eu só falava no diabo. Eu falei, peraí. Falei para minha esposa, vamos embora. Vamos levantar daqui e vamos embora. Analisa bem, irmãos. 1 hora. Pediram dinheiro durante 1 hora. Não leu a Bíblia, não fez uma oração, não fez uma homilia, não teve uma liturgia. Só dinheiro, aquilo, dinheiro para cá, dinheiro para lá, envelopinho correndo, pá, e água, e não sei o que tem, e vinha, e... Gente, eu falei, isso aqui está totalmente longe de ser um lugar, uma casa do Senhor, uma casa de oração. Longe de ser uma comunidade, está parecendo mais um leilão, né? Leilão de gado. Certo? Aquele espetáculo, aquela música alta. Eu falei, meu Deus, aonde nós vamos parar? Aonde o evangelho está parando? Aonde as igrejas estão indo? Fugindo totalmente do evangelho da verdade. Então Pedro, lá nos dias de Pedro, 66, da nossa era, ele queria combater ali contra os falsos mestres e falar para os cristãos estudar, continuar na fé e crescer no conhecimento. Cristão tem que ler a Bíblia, cristão tem que conhecer a palavra de Deus. Saber o que está acontecendo, para não ser enganado. Para não ser enganado. Tá? Porque para enganar lobo em pele de ovelha está lotado aí hoje. Lotado. E não pensa que o diabo vai chegar e vai falar que ele é o diabo, que ele não vai falar não. Ele vai falar que ele é Deus, vai falar que ele é o Espírito Santo de Deus. Então hoje há muita enganação, há muita mentira, há muito dinheiro envolvido, há muita coisa que não é do agrado de Deus e não deveria acontecer dentro da casa do Senhor. Não deveria. Mas acontece. Mas tem muita igreja aí que a palavra do Senhor é levada a sério. Tá? É nessa que você tem que ir. Que a palavra do Senhor é levada a sério. Não está preocupado com o teu dinheiro, com o teu bem. Não está preocupado em falar que você vai ficar rico e nem que você vai ficar curado. Mas está preocupado em que você se alimente da palavra de Deus e você seja um cidadão dos céus. Então vamos na Bíblia. Ela foi escrita no livro em Roma, provavelmente, numa viagem de Pedro a Roma, no século I, no ano 66. Pouco depois Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ela é uma epístola universal. Vamos entender que o Evangelho ele estava no Oriente e ele estava subindo à Ásia, continente asiático ali, as igrejas da Ásia Menor. E o propósito é falar, advertir os cristãos dos falsos mestres. E lá no fim da segunda epístola aqui, do capítulo 2, do capítulo 3 em diante, Pedro fala do tempo e fala dessa vinda do dia do Senhor, onde nós vamos entrar agora, 21 e 24. Vamos lá? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia.
o homem não conhece o tempo de Deus. Porque muitos estavam falando ali, ó, naquela igreja, ó, esse Jesus não volta não. Eu vejo muitas pessoas falando isso na rua, mas Jesus não volta não. Jesus não volta não. Que isso é conversa. Pedro está deixando claro aqui, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor, para Deus, é como 1000 anos, um dia. Porque lá no céu, irmãos, lá no céu, está Deus assentado no grande trono, Jesus à sua direita. Na visão de João do Apocalipse, o seu cabelo é branco como a lã, alvo como a neve. Os seus olhos são como chamas de fogo, o seu corpo como latão reluzente, e os seus pés como o bronze polido, e a sua voz como a voz de muitas águas. Lá existe um grande trono, uma grande mesa, onde tem 24 anciões e 4 seres viventes. E em volta do trono existe anjos, arcanjos, serafins e querubins. Sabe o que eles falam o tempo todo? Santo, santo, santo é o Senhor do universo, aquele que era, que é, o que há de vir. Essa é a conversa deles lá. Tempo é coisa nossa. Nós marcamos o tempo por convenção, 1 minuto, 60 segundos, 1 hora, 60 minutos, 24 horas um dia, 7 dias uma semana, 30 dias um mês, 12 meses, um ano. Tudo é convenção nossa. Então o homem não conhece o tempo de Deus. Ele começa a falar, mas não vai vir nada. Estavam falando lá, os falsos mestres, falando na cabeça lá dos dias de Pedro. Então, aí Pedro vem consolar, ele fala assim, ó, o Senhor, versículo 9, o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, que eu não posso deixar de falar nem um dia sobre a cruz do Calvário, aquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia, ele não retarda a sua promessa. A Luciane Martins entrou agora, a Luciane Maria, lá na cidade de Ariada, a Luciane Barreto também vendo a gente. O Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, o Senhor não está retardando a promessa de voltar. A Vilma Costa também entrou agora na cidade de Imococa. O Senhor não retarda a sua promessa. Capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro. Ainda que alguns a tenham por tardia. Tem gente que está pensando que Jesus não vai voltar mais. Ah, está demorando muito. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? O que aconteceu? Tinha 5 virgens lá que falaram, foi dando 10 horas, 11 horas, dormiram. Achou que o Senhor não voltava mais. Tem muita gente achando que Jesus não volta mais não, mas tem uns até achando que ele já está aqui, né? Escolhendo aí uma quantidade, que ele veio no começo da Primeira Guerra Mundial, que Jesus está aqui. Nós não temos base bíblica para falar que Jesus está aqui na Terra, viu, pessoal? De forma nenhuma. E se alguém tem essa base bíblica, podia provar para mim, por favor. Então ele fala aqui que o Senhor não retarda a sua promessa. Ele não está enrolando. Jesus não está te enrolando. Deus não está te enrolando. E eu vou provar isso para você. Ainda que alguns a tenham por tardia, aquelas virgens loucas, das 10 virgens, elas entraram nisso aqui. Ah, não vai vir não, vão dormir. Não vai vir nada. E muitos, nessa ideia que Jesus não vai vir, começam a mulambar na fé. Começa a perder a fé, começa a perder a esperança na salvação e na vida eterna. Essa é a ideia do anticristo, essa é a ideia do inimigo das nossas almas, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos falsos pastores. A parte B do versículo, mas é longânimo para conosco. Ó, guarda bem o meio do versículo. O Senhor não retarda a sua promessa, Ele não está retardando. Está esperando você converter, esperando o meu irmão converter, esperando a minha irmã converter, o meu vizinho converter, esperando milhões de pessoas se converterem, porque não tem alegria em ver as pessoas se perderem ou serem condenadas. Essa é a mensagem. Mas, ainda que alguns a tenham por tardia, não vai voltar mais não, vou largar a mão de igreja, perde a fé, perde a esperança, longânimo para conosco.
Está dando tempo. Está alongando o tempo para que o homem se converta, para que o homem creia, para que o homem deixe de acreditar na criatura e acredite no Criador, para que o homem se arrependa dos seus pecados, tá? Para que o homem creia na palavra de Deus. Sequência: não querendo que alguns se percam. Olha que interessante, Pedro falando. Vou ler o versículo inteiro de novo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Ele não quer que as pessoas se percam. O Senhor não quer que o homem vá para o caminho das drogas. O Senhor não quer que o homem vá para o caminho da idolatria. O Senhor não quer que o homem vá para o caminho da prostituição, da pedofilia, das drogas, do tráfico, do roubo, do estelionato, da cobiça, da inveja, da mentira, da língua dobre. Não. Não querendo que alguns se percam. Quantos já se perderam, irmãos? Quantos estão perdidos? Vamos fazer uma análise da nossa família. Perdidos que eu falo no tocante à salvação, tá? E quando a pessoa parece que ele perde esse sentido da salvação, ele entrega a vida dele também. A vida, ele perde a salvação, ele perde a família. É uma sequência. Ele vai perdendo a salvação, ele vai perdendo a família, e aí o desalinho é total. Analisa bem aí os que você conhece, os que eu conheço. Não querendo ser melhor, mas é uma realidade. Então Pedro fala aqui que o Senhor, ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todos da minha casa, todos do meu trabalho, todos os meus clientes, todos os meus amigos, todos os meus conhecidos, todos os meus irmãos, toda a minha igreja. Por isso que o Senhor não voltou ainda. Se ele voltar hoje, vai ficar muita gente para trás, não vai? Vai ficar gente demais. E aqui ele me deu uma esperança muito grande. Ele fala assim, não querendo que alguns, ou seja, vão se perder. São poucos, que alguns são poucos. Não é muitos, né? É a Bíblia que está falando, tá? Tudo bem? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ou seja, não é todos também que estão pensando que Jesus não vai voltar. Ou que Jesus está demorando voltar. Mas ele é longânimo, ele está dando tempo. Ele está dando uma prorrogação, né? Está dando uma prorrogação. Para que todos, não querendo que alguns se percam, alguns são poucos, senão que todos venham arrepender-se. Todos os seres humanos sobre a face da terra venham arrepender-se. Aí ele começa a advertir. Eu li o versículo 8 e o versículo 9 só, tá? Eu li só 2 versículos até agora. 21 horas e 33 minutos. Aí vem a advertência da parte de Pedro. Pedro, o discípulo de Jesus, que escreve essa carta aqui no ano 66, tá? Não existia igreja católica aqui, tá, pessoal? O pessoal tem medo de falar que Pedro foi o primeiro papa. Pedro nunca foi papa. Pedro não foi papa. A Bíblia não fala, a teologia não fala, a história também não fala. Tá bom? Ele morre depois, 66, 67, crucificado de cabeça para baixo. Pedro nunca foi papa. Pedro nunca teve chave de nada. A chave que ele tinha era a palavra de Deus, né? Pedro, na primeira pregação, lá em Atos 1, capítulo 3, Atos capítulo 3, 5.000 pessoas se convertem. Aquele pescador rude, brabo, nervoso, Pedro era nervosinho, passou a espada lá no Getsemane, na orelha do Malco, o soldado, quando foi prender Jesus. Mas aquele Pedro também que negou a Jesus para cumprir as escrituras. Pedro nunca foi papa, tá? Então tirar essa ideia da cabeça. Nós não temos... Pega a história aí, a história que vocês vão ver. Quando nós temos um nome aí de Igreja Universal, vai ser lá no Concílio 1 de Nicéia, 342, 345 da nossa era, que falam o nome universal, o nome universal. Não existia isso, não. A igreja aqui é perseguida mesmo, até o século IV. A igreja cristã de Cristo, essa igreja não tinha nome. Ela não tinha nome.
Era a igreja dos apóstolos, discípulos que se tornaram apóstolos. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão vem de noite. O dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo, que Paulo interpreta de outra maneira. Eu estou pegando a interpretação na visão de Pedro, Bíblia, na visão de Pedro, sobre o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. O ladrão não avisa a hora que vai vir. Avisa? Não avisa. Embora que hoje o ladrão tem que ficar mais esperto, né? Porque tem câmera, tem cães, tem câmera, tem câmera por movimento, vigia 24 horas, mesmo assim o ladrão entra e rouba. O ladrão não entra pela porta da frente, né? Geralmente ele entra pela porta do fundo, ele entra pelo lateral. Hoje tem cerca elétrica, né? Cerca elétrica, tem vigilante vigiando. Mas ele fala aqui que mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por que de noite? Por que o ladrão não rouba de dia? Porque de dia nós estamos acordados, né? É engraçado, mas é sério. De dia nós estamos acordados. E de dia é tudo, a gente enxerga tudo, né? Enxerga longe durante o dia. De noite todo gambá é lebre, né? Qualquer gambá de noite vira lebre. Então ele vai vir de noite, virá como o ladrão de noite. Não precisamente que ele vai vir à noite. Então nós temos que estar apercebidos, dormindo com um zóio só. Um zóio no peixe, um zóio no gato, como diz o povo, né? A Silvana Souza assistindo a gente. Obrigado, Silvana, pela participação. Vamos seguir. No qual os céus passarão com grande estrondo. Vai haver um grande estrondo nos céus. E os elementos, sol e lua, e os elementos ardendo se desfarão. Olha o cenário. Olha o cenário. Os elementos se desfarão. Ardendo se desfarão. Elementos sol, lua e estrela. Os elementos espaciais. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso já aconteceu? Não aconteceu. Jesus não veio. Eu vi uma mulher pregando esse dia, ela falou que o Apocalipse se cumpriu em 2017, 18, 19. Eu não vejo nada que indique alguma coisa que Jesus já veio. Se Jesus já veio, irmão, nós estamos perdidos. Né? Se Jesus tivesse vindo, nós estaríamos dentro da grande tribulação. E coisas terríveis teriam acontecido. Isso aqui, os elementos ardentes se desfarão, não aconteceu ainda. E diz aqui que os elementos ardentes se desfarão. E a terra, o planeta Terra, e as obras que nela há se queimarão. Há uma linha teológica aqui, que fala que isso aqui é o fim da grande tribulação. Mas eu acho que isso aqui acontecerá no dia da vinda do Senhor agora. Quando Jesus vier. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Ele fala aqui, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. E ele torna a falar de novo no versículo 12, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão, ou seja, vão pegar fogo, a lua vai se converter em sangue. É meio que uma visão apocalíptica, né? Lá do Apocalipse, mas não é o Apocalipse. Aí ele vem aqui, mas nós, segundo a sua promessa, a promessa de Cristo, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aonde que é esse novo céu, essa nova terra? É aqui na terra? Não. É lá nos céus, lá na Jerusalém celestial, onde lá em Apocalipse diz que os muros são de ouro e de cristal, as ruas são de jaspe, onde Deus vai iluminar a cidade, certo?
onde Deus vai iluminar a cidade. Ele fala aqui, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Lá não vai ter mais injustiça. Lá ninguém vai praticar bullying. Lá não vai haver mais racismo. Tá? Lá o caboclinho que tem um pouquinho de dinheiro não vai querer humilhar o outro mais. Porque nós seremos todos iguais. Todos iguais. Ninguém vai ser melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, nem lá e nem aqui. Mas as pessoas aqui se acham os melhores que os outros. Humilham. Se sente melhor. Quer pisar sobre o outro. Dentro da nossa família, né? No nosso trabalho, onde nós estamos. Sempre tem querendo alguém querendo pisar, querendo humilhar, querendo ser melhor, querendo ser mais rico. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Irmãos, vai haver um tempo, depois do arrebatamento, ele está tratando aqui do arrebatamento. Jesus vai levar a igreja, tudo bem? A terra aqui, que vai passar por esse processo aqui, ela vai entrar numa fase que nós chamamos de grande tribulação, que são 7 anos. 7 anos de grande tribulação. E tudo indica que vai ser um governo só sobre a terra e uma moeda só sobre a terra. Tudo indica, tá? Isso não está escrito na Bíblia, não. E que quando chegar no fim da grande tribulação, Jesus vai descer do céu e vai travar uma batalha com Satanás. Chama-se a Batalha do Armagedon. E ele vai prender Satanás por 1000 anos. Depois de Satanás preso, a igreja vai descer do céu e vai plantar a sua sede, o seu reino na cidade de Jerusalém. E vai haver um milênio de paz. Ali é o novo céu e nova terra, aqui na terra. E depois, no fim do milênio, ao findar o milênio, vai haver o grande juízo final, o grande juízo de Deus. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar agora no arrebatamento, vão subir agora antes das coisas acontecerem. Os que não morreram em Cristo vão continuar dormindo no pó da terra. Vai haver evangelho dentro da grande tribulação, vai haver evangelho dentro do milênio. Uma hora eu vou pregar sobre isso separadamente. E lá no fim do milênio, vai haver o grande juízo final, onde Jesus, a igreja, fará parte desse tribunal de Cristo, onde vai haver o juízo, e vai se abrir os livros da vida. Tá. Lá, vai ser para lá e para cá. O grande juízo final. Ninguém vai para o inferno sem ser julgado. Deus é justo juiz. Tá. Ele não é um magistrado que é comprado, não. Ele não é um magistrado que faz política, não. Então vai haver, dentro da grande tribulação vai haver salvação, dentro do milênio vai continuar se pregando o evangelho, para que as pessoas acreditem e creiam em Deus e na palavra do Senhor. Então ele fala aqui, mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e novas terras em que habita a justiça. Por isso, amados, Pedro está aconselhando, por isso, meus amados, meus irmãos, aguardando essas coisas, procurai que delas, dele quem? De Deus, de Jesus, do Espírito Santo, sejais achados imaculados e irrepreensível em paz, certeiro da salvação, imaculado, sem pecado, irrepreensível, sem repreensão da parte de Deus. E tende, ele fala aqui, por salvação, a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, Pedro está falando aqui que nós temos que ficar ligado, porque dia menos dia isso vai acontecer. Ele está falando aqui que nós não conhecemos o tempo de Deus. Ele está falando aqui que esses sinais irão acontecer, tá? Se você chegar a ver o sol pegar fogo e as estrelas cair do céu, porque a coisa já ruiu. Porque antes disso, Jesus vai levar a igreja no grande arrebatamento.
no grande arrebatamento. Nós somos crentes, eu sou cristão para ir para o céu, irmão, para participar do arrebatamento. Eu não sou cristão para ser melhor, para ser mais bonito, para falar mais bonito, para ser mais santo, para ser mais cheio do Espírito Santo. Isso não existe. Existe na cabeça de meia dúzia de pessoas. Nós somos cristãos, irmão, para servir ao Senhor. O servo serve. E para ir para o céu. Beleza? Esse é o Evangelho. O Evangelho da humildade, o Evangelho do amor, o Evangelho do perdão, o Evangelho da sabedoria, tá? Da simplicidade. Então, quando Pedro está escrevendo aqui, tinha muita gente lá tentando atrapalhar a salvação lá da galera. Muita gente. Falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, falsos pastores, que está cheinho aqui no dia de hoje também. Me perdoe falar, mas é uma verdade. A galera só preocupada com dinheiro, prometendo o que não existe dentro do Evangelho. Não existe riqueza dentro do Evangelho. Existe caminho estreito, existe cruz para se carregar, né? E aqui ele fala que nós temos que ficar ligado, porque ele vai vir como um ladrão. E ele fala que vai haver esses sinais. Os elementos se desfarão. Sol, lua, estrelas, meteoros vão pegar fogo. Vai haver uma grande destruição. Como já houve 2 grandes destruições anteriormente, né? Vou lembrar de uma. A arca. A arca. Eu sempre lembro da arca. Uma segunda. Sodoma e Gomorra. Destruição. Trovejou o meteoro lá. Sodoma e Gomorra pegou fogo, queimou tudo. Queimou tudo. Então, vai haver uma destruição aqui. E aí daquele que ficar. Aí daquele que esperar isso acontecer. Porque ele fala aqui, ó. Mas o dia do Senhor, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Nós temos que estar com pressa. Sabendo que o Senhor está dando tempo ainda para as pessoas se converterem. Ele fala lá em cima, ó. Mas o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não está retardando o tempo. Ele simplesmente está dando mais uma chance, está dando mais um dia. Deu mais hoje para nós. Mas amanhã, não sei, né? Amanhã não sei. Ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Ele está estendendo o tempo. Ele está dando a prorrogação para ver se o homem se arrepende dos seus pecados. A Daiane Ferreira entrou agora. Obrigado, Daiane, pela participação. Deus está prolongando os dias para que você conheça o Evangelho. Para que você pregue o Evangelho para o teu amigo. Para que você pregue o Evangelho para o teu irmão, para o teu pai, para a sua mãe. Ou o Evangelho. Pregar o Evangelho não é mudar de igreja, não. Tá? Pregar o Evangelho não é batizar, não. Pregar o Evangelho é pregar a palavra da verdade, para que aquela pessoa creia na verdade que está na Bíblia Sagrada. Isso mesmo, aí ele pode ir para a igreja. E aí ele faça parte daquele que eu falo todo dia do novo nascimento ou da conversão. Eu não sei o que acontece primeiro, se converte e depois nasce novo, se nasce novo e depois converte. Isso é um mistério para mim. Se Jesus voltar agora, quantos vão ficar? Vai ficar muita gente. Os presídios estão lotados. Os centros de recuperação estão lotados. Não estão? Estão. As pessoas estão perdidas. Sem rumo. Sem destino. Abandonando a família, abandonando o lar. Se entregando nas drogas. Se entregando a paixões infames. Se entregando ao dinheiro. Matando. Você teve 2 assassinatos no fim de semana aqui na região. Matando uns aos outros, tirando a vida. Porque não tem Jesus no coração. Não tem Jesus no coração. A família acabando. A família não combina. Isso é fim dos tempos, irmãos. Jesus está voltando. Mas nós não podemos entender que ele não está retardando a promessa. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida e na minha vida. Tá? Prometeu, vai cumprir e está cumprindo. Ele está dando mais um tempinho para você se arrepender, para mim se arrepender, para nós se arrependermos
E ele fala aqui, ó, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, mas o dia do Senhor virá como um ladrão. A qualquer momento ele pode voltar. E muitos não estão preparados. Mas o que eu achei mais interessante aqui, ele fala assim, não querendo que alguns se percam. Alguns, são poucos que irão se perder. Tá? E tem uma responsabilidade muito grande sobre mim e sobre você, que é pregar o Evangelho, testemunhar do amor de Cristo, para que as pessoas possam servir a Jesus. Nós somos as testemunhas de Jesus, vivas e real, da Igreja de Cristo sobre a face da terra. As pessoas olham em nós. Não olham? Claro que olham. Olham em você. Olham na nossa vida. Embora nós sejamos falhos, né? Somos imperfeitos, mas chegará um dia em que essa imperfeição vai acabar, o dia que Jesus voltar. Então o dia do Senhor, em outra passagem, a Bíblia fala de grande e terrível dia do Senhor. Imagine bem, irmãos, Jesus tirando a igreja, trovejando aqui, a terra pegando fogo, o céu, os elementos, diz aqui, ó, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se queimarão. Mas a igreja de Cristo já está lá nos céus, junto com Cristo, enquanto que a terra vai entrar na fase da grande tribulação. Nós precisamos entender que o Evangelho é para a salvação do homem. Nós precisamos entender que a missão da igreja é pregar o Evangelho, embora ela não tenha feito isso. Nós precisamos entender que a missão do Evangelho não é cura. Nós precisamos entender que a missão do Evangelho não é dinheiro. Nós precisamos entender que o Evangelho não é brincadeira. Nós precisamos entender que Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Ainda que muitos, eles estavam falando isso lá. E quando Pedro escreveu lá em Roma, em 66 da nossa era já, ele estava prestes a morrer, crucificado de cabeça para baixo. Nós precisamos entender que Pedro morreu acreditando nessa promessa, que o Senhor viria. E está aí. A pandemia é sinal da vinda de Cristo. É sinal de que o homem está longe de Deus. O homem tem amado tantas e tantas coisas, esquecido do Senhor. O dia é tão grande, né? O dia é 24 horas por dia, né? O dia é 24 horas por dia e nós nos preocupamos com tantas e tantas coisas, mas deixamos a nossa vida espiritual de lado, abandonamos a nossa família, em troca do dinheiro, em troca de tantas coisas. Esquecemos de orar, esquecemos de agradecer a Deus, esquecemos de ler a Bíblia. E Pedro, o grande mote aqui dessa Epístola Universal é alertar aquele povo para os falsos profetas. Contra os falsos profetas, contra os falsos pastores, contra os falsos mestres dos dias de Pedro. Dos dias de Pedro, que estavam assolando as igrejas da Ásia Menor e algumas igrejas. Para que eles lessem a Bíblia, para que eles buscassem conhecimento. Ó, sabedoria vem lá do céu. Sabedoria é um dom de Deus, tá? Que Deus dá para quem Ele quiser. Deus salva quem Ele quiser, viu, irmã e irmã? Quem Ele quiser. É prerrogativa de Deus. Isso é da soberana vontade. Deus salva quem Ele quiser. Na hora que Ele quiser, dá dom para quem Ele quiser. Os dons do Espírito do Senhor distribui da maneira que Ele quiser. Tá? É Ele. É o Senhor que é soberano. E Ele estava advertindo. Agora o conhecimento se busca. Conhecimento se estuda. Então, nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Ler, conhecer, saber a verdade para não ser enganado. Para não sermos enganados. Não é verdade? Ler, estudar, participar, ler a Bíblia, tirar as dúvidas, perguntar para o nosso pastor, perguntar para o presbítero lá da igreja, entender o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para o homem? Salvar o homem. Olha lá, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Arrepender do que, Valdir? Do pecado. O pecado entrou no mundo por Adão, mas a salvação vem por Cristo Jesus nosso Senhor. Certo?
E a Bíblia garante salvação a todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia e que vai voltar. A salvação é dessa forma. Não só o que crê, mas também o que obedece à palavra do Senhor. Vamos obedecer o Evangelho. Nós obedecemos todo mundo aí, né? Não obedecemos? Obedecemos a tudo e a todos. E às vezes não queremos obedecer a Deus e a palavra do Senhor. Precisamos obedecer. Estarmos vigilantes. Quando Pedro fala aqui, aguardando-vos, aguardando e apressando-vos. Ou seja, nós não podemos dormir na fé. Não podemos estar cochilando. Temos que estar esperto, com os olhos espirituais abertos. A Maria Cardoso está assistindo a gente também. Obrigado, Maria. Olhos espirituais abertos, irmãos, entendendo, tá? Entendendo o tempo, entendendo a palavra do Senhor que nos alimenta, porque a palavra do Senhor alimenta a nossa alma, o espírito. Ela não é arroz e feijão, não, ela é muito mais que arroz e feijão. Ela nos fortalece, ela chama a nossa atenção, ela coloca nós no prumo. A palavra de Deus é um prumo. Ela coloca nós na linha, ela é uma linha reta. É uma linha reta, é um caminho reto. Nós precisamos estar cientes disso. Todos os dias. E não deixar ser enganado, não. Irmão, eu vou ser muito sincero para vocês, tá? Eu acredito em Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Eu não acredito em mais nada. Mais nada. Eu não acredito, eu não vejo motivo. Eu não acredito nas pessoas, que as pessoas falam. Eu não sou levado por pastor, não sou levado por profeta, não sou levado por sinais. Não. Eu acredito na palavra de Deus. Para mim é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Só a Escritura, somente as Escrituras. Eu acredito que só Jesus é o Salvador. Só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Eu acredito que nós, eu e você, somos escolhidos. Que nós fomos escolhidos antes de ter nascido. E eu acredito também que você é o templo do Espírito Santo. Eu acredito que você é o tabernáculo do Espírito Santo. Eu acredito também que as leis e os profetas duraram até João. E quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Por isso, nós temos que ser vigilantes quanto aos tempos, quanto aos sinais, porque o dia do Senhor vem e Ele está próximo. Ele não veio ainda porque Ele quer que muitos se salvem. Muitos não ouviram o Evangelho ainda. Muitos são ignorantes quanto ao Evangelho. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, não conhecem o Evangelho. Dentro da igreja, não conhecem o Evangelho. Muitos deixam para o pastor só falar, pastor, você tem que ler, você tem que estudar. A Maria Cardoso está falando, eu creio na palavra, amém. Creio na palavra. Você tem que ler, você tem que estudar. Catar a Bíblia lá e mastigar mesmo, viu? E isso, tiver dúvida, pode me perguntar, eu posso te ajudar também. Mas ler, estudar, nós estudamos tanto, né? Aí, não estudamos? Estudamos tanto, quantos anos nós estudamos? 4º ano no fundamental, mais 4 anos para tirar o fundamental 2, para tirar o primeiro grau, 3 anos no ensino médio, 4, 5 anos na faculdade, 2 anos no mestrado, 3, 4 anos no doutorado, já foi 20 anos. Estudamos e não chegamos em lugar nenhum. Por que nós não podemos conhecer melhor a palavra do Senhor? Para não deixar ser enganado por essa lobaiada que está aí, viu? Por esses lobos em pele de ovelha que quer só o teu dinheiro, o teu dízimo, tá? A tua oferta. A igreja precisa sim do seu dízimo, das ofertas, mas de forma correta, de forma sincera, tá? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o dia do Senhor venha e não nos pegue de surpresa. Eu quero que você entenda que Jesus não voltou ainda porque Ele é longânimo. Ele quer salvar a todos. Não quer que nenhum se perca. Ó. Diz assim, ó.
Uai, aonde que está? Eu perdi. Aqui, o Senhor, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, eu, você, todos nós, toda a humanidade, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Que Deus te abençoe, dê uma semana abençoadíssima, repleta das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amanhã, às 21 horas, estamos novamente com o Evangelho além das quatro paredes. Nos ajude a divulgar, pode mandar mensagem aí, falar o que você está achando, tá? Esse programa é para a honra e a glória do nome do Senhor, e a nossa missão aqui é semear o Evangelho de Cristo. Fiquem todos com Deus, até amanhã, tchau, tchau.